Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, hoje o seu professor de física. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso estudo sobre eletrodinâmica. Lembra que na aula passada a gente viu algumas coisas ali relacionadas à definição de corrente elétrica e como eu calculo a carga elétrica num gráfico corrente por tempo. Tá lembrado disso? Se você não está lembrado, eu vou deixar essa aula aqui em cima para você, num linkzinho maroto para você assistir a aula passada e você conseguir ver essa aula com tranquilidade, beleza? Olha só, como eu falei para vocês na aula passada, galera, estudar eletrodinâmica é muito importante, porque a eletrodinâmica é um conteúdo que cai em todos os vestibulares. Então toda prova de física que você for fazer, você vai encontrar alguma coisa relacionada ali à corrente elétrica, carga elétrica, a movimentação dessas cargas e alguns gráficos também relacionados a eles. Na aula de hoje, a gente tem por objetivo estudar basicamente as leis de Ohm. Já vou dar um spoiler aqui, existem duas leis de Ohm diferentes, tá? A primeira eu acho muito mais importante do que a segunda, mas ainda assim a segunda aparece, vira e mexe em algumas provas pra gente, tá? Sente o drama aqui, galera. A primeira lei de Ohm, ela introduz um elemento que a gente não conhecia, o resistor. Veja bem, em todo o aparelho eletroeletrônico na nossa casa, existe dentro deles alguns resistores, tá? O resistor é um aparelho cuja finalidade é aquecer aquele meu aparelho eletroeletrônico. Ou seja, quando a corrente elétrica passa por um resistor, essa corrente elétrica é transformada em calor. Isso é chamado de efeito Joule. A gente não vai estudar isso especificamente agora, tá bom? Mas é bacana que você entenda que o resistor, ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Ou seja, a grosso modo, ele vai transformar a eletricidade em calor. Então todo aparelho que você tem na sua casa que ele é sobreaquecido de alguma forma, ele possui uma resistência elétrica interna. Por exemplo, aquela sanduicheira, né, ou a famosa misteira, ela tem um resistor dentro dela. Quando a corrente elétrica passa pelo resistor, a corrente elétrica é transformada em calor e aí você consegue aquecer o seu pão. Aqueles fornos elétricos, eles também têm resistores. Quando a corrente elétrica passa por eles, essa energia elétrica é transformada em energia térmica e aí você consegue aquecer o seu forninho. Aí você para, professor, o micro-ondas ele aquece coisas. Ele também tem um resistor dentro dele? Não, tá? O micro-ondas ele aquece os alimentos com um princípio diferente. Tanto é que você pode deixar ele ligado 3 horas direto. Você pode encostar no seu micro-ondas depois disso e ele não vai estar quente, tá? Ele consegue fornecer energia para os alimentos, aquecendo aqueles alimentos, mas ele próprio não sobreaquece. Então ele não funciona com base num resistor. O seu chuveiro elétrico também tem um resistor lá dentro, tá bom? Quando a corrente elétrica passa pelo resistor no seu chuveiro, essa energia elétrica é transformada em energia térmica e esse calor consegue aquecer a água para você não tomar aquele banho geladão. Então entendemos aqui qual é a finalidade de um resistor? Beleza. Resistor, galera, é o elemento. Ele possui uma característica, ele possui uma grandeza associada a ele chamada de resistência. E essa resistência vai mensurar o quanto de energia elétrica ele consegue transformar em energia térmica, tá bom? Ou seja, se por dois resistores diferentes, um menor e um maior, passarem a mesma corrente elétrica, o resistor de menor resistência vai transformar menos energia em calor, enquanto que o resistor de maior resistência vai transformar mais energia em calor. Ou seja, ele vai sobreaquecer mais, tá? Isso se os dois forem percorridos pela mesma corrente elétrica. Legal? Então olha só, galera, como é que esse resistor ou como é que a resistência dele vai ser representado no circuito elétrico? Ela vai ser representada dessa forma aqui, ó, como se fosse um pentezinho ou como se fossem uns dentezinhos, tá? Isso aqui é o meu resistor, tá? Que tem uma resistência R. E essa resistência R, ela está sendo representada aqui, ó, por esse símbolo. Esse símbolo é chamado de Ohm. A gente não vai estudar as leis de Ohm? A gente não está estudando as leis de Ohm? Pois é. Então, o símbolo da resistência, a grandeza da resistência, a unidade dela também vai ser chamada de Ohm. Então, as resistências são dadas em Ohm, tá? Enquanto que a corrente elétrica Ampere e a DDP, né, que é a diferença de potencial ou a tensão, ela é dada em volt. Isso a gente já conhece. Vamos pensar no seguinte, galera. Eu tenho um fio condutor e no meio desse fio condutor tem uma resistência. Eu submeto esse fio condutor a uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão U. E aí tem um polo positivo e um polo negativo, eu sei que a corrente elétrica ela sai da pose e chega na nega. Então quando eu pego um fio condutor, submeto ele a uma diferença de potencial U, uma corrente elétrica aí
passa por ele. Só que tem uma resistência aqui na meiuca. Então, quando essa corrente elétrica passar pela resistência, parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor. Bacana? E olha só, a primeira lei de Ohm, ela serve justamente para criar uma relação, né, para relacionar a resistência elétrica, a corrente elétrica e a tensão elétrica em um fio condutor ou em um resistor, já que a gente está falando aqui de uma resistência de um resistor, né? E como é que essa fórmula funcionaria? Como é que essa relação poderia ser mostrada matematicamente? Muito fácil. É só você pensar o seguinte, o U é uma carinha feliz, não é? E uma carinha feliz quer dizer que você está rindo, então com o U a gente ri. Ou seja, a tensão elétrica aqui nesse fio condutor, ele vai ser igual ao produto da resistência elétrica e da corrente elétrica que passa por essa resistência elétrica. É muito importante que você saiba, né, que você não se esqueça, que você não dê esse mole, de que a primeira lei de Ohm ela é aplicada a um resistor. Então você tem que pegar, olhar para um resistor, entender a diferença de potencial naquele resistor, saber qual é a corrente elétrica que passa por ele e aí relacionar isso com a resistência dele. Beleza? Dá uma olhada comigo aqui. Se eu reorganizar essa equação matemática, ó, ao invés de com U a gente ri, eu posso escrever isso aqui, ó. R é igual a U sobre I. Ou seja, a resistência elétrica, essa resistência elétrica, ela pode ser escrita como a razão entre a tensão e a corrente elétrica naquela resistência. Beleza? Dois pontos importantes aqui que eu quero falar para vocês. O primeiro ponto é que as resistências, elas em geral têm valores constantes, tá? Então, quando eu coloco uma resistência no meu circuito, aquela resistência, em geral, ela não muda. Ela mantém o valor da resistência dela. E essas resistências constantes são chamadas de resistências ômicas, ou um resistor que possui uma resistência constante é chamado de resistor ômico. Então, ao invés do problema colocar para você que o seu resistor tem uma resistência constante, ele pode falar que aquele seu resistor é um resistor ômico, ou um resistor ideal. Ou seja, a resistência dele vai ser constante, mesmo que tudo ao redor dele varie de alguma forma, tá? Bem importante essa dica para você. Outra parada interessante, você lembra que lá em matemática, quando você estuda razão e proporção, existem grandezas diretas e inversamente proporcionais? Beleza. Não quero dar uma aula sobre razão e proporção aqui, mas dá uma olhada aqui, U sobre I. Galera, U sobre I representam grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tenho um valor A sobre um valor B, e isso é constante, né, como a resistência é constante, quer dizer que A e B são diretamente proporcionais, ou seja, se a tensão aumenta, a corrente elétrica também aumenta. Se eu olhar para esse circuito aqui, a minha resistência é constante. Mas o que acontece se eu aumentar o valor da minha tensão, da minha DDP? Essa corrente elétrica que passa pela minha resistência também aumenta. Então veja só, num resistor, tensão e corrente elétrica são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Isso se a resistência for ômica, né? Se o meu resistor for ômico, ou seja, ele possui uma resistência constante. Legal? Então a primeira lei de Ohm é basicamente isso. A gente pode representar a primeira lei de Ohm, né, esse caso, isso aqui que está acontecendo em um gráfico, porque a gente sabe que as provas e o Enem, em geral, ele gosta bastante de gráficos. Então dá uma olhada no gráfico aqui, ó, tensão, dá uma olhada aqui no gráfico, tensão, né, por corrente. Aqui a gente tem uma tensão, uma corrente I. Galera, se eu relacionar o gráfico tensão por corrente num resistor, eu vou perceber que como essas duas grandezas, tensão e corrente, são diretamente proporcionais, o gráfico resultante desse camarada aqui vai ser uma reta crescente. Ou seja, quando eu aumento a tensão, eu também aumento a corrente. Eu só quero chamar sua atenção para uma coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Essa reta ela vai ter um ângulo de inclinação que eu estou chamando de alfa, tá? Se eu formar um triângulo retângulo aqui, eu vou perceber que esse pedacinho aqui, ó, que seria o cateto oposto a alfa, seria um pedacinho de y, que é representado por U. Então eu vou chamar isso de ΔU. Enquanto que o cateto adjacente a esse alfa aqui, ó, seria um pedacinho de x. E x é representado por I, que é a corrente, então eu vou chamar esse pedacinho de ΔI. Vamos usar a tangente de alfa? Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, ΔU sobre ΔI. Mas U sobre I é o quê? É a resistência. Quer dizer que a tangente de alfa é igual a resistência. Você, caraca, professor, que desembolada muito louca. O que eu quero falar para você aqui é o seguinte. A tangente desse ângulo de inclinação, ele é igual ao valor da resistência, caso eu esteja falando de um resistor ômico, tá? Então esse gráfico aqui, galera, tensão por corrente, onde essa reta é uma reta crescente,
que parte da origem, que sai do zero. Toda vez que você vir esse gráfico ele vai estar falando de algum tipo de resistor, tá? Esse aqui é o gráfico característico de um resistor ôhmico, um resistor ideal, um resistor com resistência constante. Quando a tensão aumenta, a corrente também aumenta. E a tangente de alfa é igual ao valor, ao módulo do resistor. Como assim? Caso esse alfa seja muito grande, muito inclinado, quer dizer que a tangente também vai ser grande, e aí a resistência vai ser grande. Caso esse gráfico seja pouco inclinado, a tangente de alfa vai ser pequena, e o resistor também vai ser pequeno. Ou seja, quanto maior o valor do resistor, maior vai ser a inclinação dessa reta. Então, quando essa reta for inclinadora, quer dizer que o valor do resistor, né, o valor da resistência dele, é muito alta. Quando essa reta for pouco inclinado, quer dizer que o valor daquela resistência também é baixa, tá? Então, isso aqui é um bizu bem interessante para a gente. Mas falamos aqui sobre a primeira lei de Ohm e agora a gente vai entender melhor a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm não é difícil, tá? Só que a segunda lei de Ohm, ela pede que você olhe basicamente para onde? Para um fio condutor. Qual é a finalidade de um fio condutor? A finalidade de um fio condutor é conduzir corrente elétrica de forma que a energia não seja perdida. Beleza, isso seria um condutor ideal, só que aí que está a parada, o condutor ideal não existe. Então mesmo o fio condutor, imagina um fio de cobre, por exemplo, quando uma corrente elétrica passa por ele, existe uma perda de energia elétrica, tá? Por quê? Porque o próprio condutor possui uma resistência interna, né? Quanto menor for essa resistência, melhor vai ser o condutor. Mas ainda assim existe uma resistênciazinha interna. E a segunda lei de Ohm, ela serve para justamente falar pra gente qual é a resistência elétrica de um fio condutor, ou seja, aquele condutor cuja finalidade era conduzir corrente elétrica sem perda de energia, na verdade ele tem uma resistência interna. Então vai haver uma perda de energia? Vai. E vamos mensurar ele aqui pela segunda lei de Ohm, tá? Primeiro, dá uma olhada aqui no fio condutor, tá? Desenha ele grossão. Ele tem algumas características que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro, ele tem um comprimento L. Esse comprimento no Sistema Internacional de Medida metro. Ou seja, ele pode ser um fio longo ou um fio curto. Ele também tem uma grossura, né? E essa grossura é mensurada pela área da seção transversal. Tá vendo essa área cortada aqui? Quanto maior for essa área, mais grosso vai ser o meu fio. Quanto menor for essa área, mais fino vai ser o meu fio. E essa área da seção transversal ela é dada em metros quadrados, que é a unidade de área do Sistema Internacional de Medidas. Além disso, o material, né, ele vai possuir uma resistividade. Ou seja, todo material, o cobre, a prata, o alumínio, o ferro, ele possui uma resistividade interna. E como a gente usa metais, né, para conduzir corrente elétrica, então os metais eles vão possuir uma resistividade muito pequena, tá? Para ele ser um bom condutor. Mas ainda assim, essa resistividade é dada por essa letra que parece um P curvado, que é a letra Rho. E esse Rho vai ser dado em ohm vezes metro, ou seja, ohm metro. A resistividade vai dizer para mim qual é a resistência elétrica desse fio condutor a cada metro. Tá bacana? Então, galera, sabendo todas essas três informações em pretinho aqui, ó, a gente consegue chegar na resistência interna desse fio condutor, resistência em ohm, tá vendo? E veja bem como é que a gente vai calcular isso aqui, ó. Resistência vai ser igual ao produto da resistividade pelo comprimento dividido pela área. Como assim? Qual que é a treta dentro do fio condutor? Imagina que os elétrons estão passando por ele. Só que ele vai oferecer uma resistência a essa corrente elétrica, ou seja, os elétrons eles vão colidir aqui, ó, internamente a esse fio condutor. Eles vão ficar colidindo, vão ficar batendo lá dentro. E aí quando eles estão batendo lá dentro, pensa comigo, quanto maior for a resistividade, maior é a resistência. Porque esse caminho vai ser mais difícil. Legal. E quanto maior for o comprimento, mais esses elétrons vão ficar batendo lá dentro. E aí, por eles baterem muito, a resistividade também vai ser grande. Agora vamos pensar na área. A gente consegue perceber que a área é inversamente proporcional à resistência, ou seja, quando a área aumenta, a resistência diminui. Claro, pensa só, a grande treta é os elétrons ficarem batendo lá dentro. Mas quando você aumenta a área, pô, você dá mais espaço para os elétrons passarem. E aí quando você aumenta a área da seção transversal, você diminui a resistência elétrica do fio condutor. Então é interessante você lembrar dessa fórmula aqui, ó. R é igual a Rho vezes L sobre A. R é igual a rola, tá? Não pensa maldade não, galera. Então, ó, isso aqui eu vou chamar de resistência no fio. Posso? Resistência no fio é igual a rola. Tá bacana? Só um bizuzinho aqui maneiro para vocês, galera. Eu falei para você que um resistor ôhmico, ele é um resistor cuja resistência é constante. Só que algumas características do meio, né, ou a própria condição de funcionamento do seu resistor, eles podem alterar o valor da resistência. Por exemplo, uma resistência sobreaquecida,
ela vai ser maior do que caso ela esteja fria. Então pensa só, você tem um resistor, ele tem uma resistência. Quando você aumenta a temperatura daquele resistor, a resistência também aumenta, tá? Então olha só, a resistência ela é diretamente proporcional à temperatura. Além disso, além da temperatura, existe um outro negocinho que pode alterar a resistência do seu resistor, que é a presença de gases. Quando o seu resistor está imerso em gases, isso pode influenciar na resistência do seu resistor. Lógico que dependendo do meio onde a sua resistência está, a resistência pode aumentar ou diminuir. Mas em geral, alguns gases são usados ali para processos que envolvem resistor, justamente para aumentar o valor dele. Tá bacana? Se o resistor tiver na presença de enxofre, por exemplo, ou de amônia, o valor da resistência dele acaba aumentando. Mas não se preocupe, o problema vai falar para você o que vai acontecer com a resistência desse resistor, tá? Dependendo do meio, se vai aumentar ou se vai diminuir. Legal? Então essas aqui são as duas leis de Ohm, galera. Espero que vocês tenham entendido, mas fala pra mim, qual que é a grande dificuldade que vocês tiveram quando vocês foram fazer exercícios relacionados à lei de Ohm? O que vocês viram que deixou vocês assustados e onde vocês agarraram nas questões relacionadas a esses dois camaradas? Se preocupa não, que eu vou trazer agora um exercício top para você entender isso de vez. Não sai daí não, beleza? Fala, meu guerreiro de fé. Olha só o quadro novo trazendo duas questões para você, tá? Acompanha comigo aí. O poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas de eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos, dependendo de sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade da corrente elétrica. Considere um poraquê que, com cerca de 8.000 eletrócitos, produza uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6.000 ohms, de acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa sofreria A. Parada respiratória, B. Apenas formigamento, C. Contrações musculares, D. Fibrilação ventricular ou E. Parada cardíaca. Caraca, galera, que questão interessante, né? Olha só, tem um peixe lá, o famoso poraquê, que ele tem vários eletrócitos, né? São células que produzem uma descarga elétrica, uma diferença de potencial de 14 volts. Mas o problema fala que ele tem 8.000 dessas. Então o que eu faço? Já que todas elas estão dispostas em série, eu já vou dar um spoiler, é só você somar todas as tensões, tá bacana? Então se você somar 8.000 tensões de 0,14 volts, é só fazer o quê? 0,14 vezes 8.000, que dá 1.120 volts. Ou seja, esse poraquê consegue produzir uma tensão de 1.120 volts, tá? Só que eu quero descobrir qual é a corrente elétrica que vai passar por um ser humano quando toca esse poraquê, sabendo que a resistência elétrica do ser humano é de 6.000 ohms, e a diferença de potencial no poraquê é de 1.120 volts, né? Estou usando aqui a fórmula com U, a gente ri. Reorganizando essa fórmula, eu tenho que a corrente elétrica vai ser 6.000 sobre 1.120, que dá o quê? 0,187 amperes. Eu posso transformar isso da seguinte forma, pega essa vírgula aqui, ó, e ando ela 3 vezes para a esquerda, para a direita, perdão, né? Ando 3 vezes para a direita. E aí, quando eu faço isso, andei 3 vezes para a direita, eu vou ter 187 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando a vírgula para a direita, e aí eu coloco o sinal de negativo no expoente da potência de 10. Mas 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que mili, né? Então isso dá 187 miliamperes. Bacana? Não satisfeito com essa questão? Bora para a questão número 2 então, tá? Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica de um outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B. E sua seção transversal tem área igual a metade da área da seção transversal do fio B. A relação entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é... Então, olha essa questão que interessante, galera. Eu tenho dois fios, A e B, onde a resistência de A é o dobro de B. O comprimento de A é o dobro do comprimento de B. E a área de A é igual a metade da área de B. Tá? Eu posso escrever o seguinte, já que a resistência de A é o dobro da resistência de B, então a resistência A é isso aqui, ó. Resistividade de A, só que ao invés de escrever o comprimento de A, eu escrevo 2 vezes o comprimento de B.
E ao invés de escrever aqui embaixo a área de A, eu posso escrever a metade da área de B, tá? E aqui eu escrevo a resistência de B, resistividade de B, comprimento de B e área de B. Só multiplico por 2, né? Porque a resistência de A é o dobro da resistência de B. Continuo desenvolvendo isso aqui, ó, divisão com fração, né? Repito o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Então, eu vou multiplicar por 2 sobre AB. Vai ficar desse jeito. E aqui, do lado direito, continua da mesma forma, tá? Olha só, galera, eu tenho dos dois lados resistividade, aqui é resistividade de A, aqui eu tenho resistividade de B, posso cortar comprimento de B, posso cortar a área de B, beleza. Olha quem ficou, resistividade de A e resistividade de B, porque eu cortei os comprimentos e a área. Aqui em cima ficou 2 vezes 2, 4 vezes a resistividade de A. E aqui ficou quem? 2 vezes a resistividade de B. Se eu pegar a resistividade de B, passar para cá dividindo, o 4 também vai para o outro lado dividindo. E aí resistividade de A sobre resistividade de B é igual a 2 sobre 4, ou 1 sobre 2, ou 0,5. Bacana? Então, galera, espero que vocês tenham entendido como é que a gente resolve questões relacionadas às leis de Ohm, tá? São questões bem importantes que caem com frequência no seu vestibular. Tá bacana? Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa, para que a educação chegue a mais pessoas. Tá? Até a nossa próxima aula.